Vamos iniciar as operações com polinômios. Então, nós vamos começar pela adição e pela subtração. Para realizarmos a adição e a subtração, nós vamos utilizar alguns artifícios matemáticos, como a regra de sinais, redução de termo semelhante e a própria adição e subtração dos termos. Então, aqui no exemplo de adição de polinômios, nós temos dois polinômios. O primeiro está aqui entre parênteses, menos 7x cubo mais 5x quadrado y menos xy mais 4y. Esse é o meu primeiro polinômio. Aí vem aqui sinal da adição, então eu vou fazer uma adição entre os dois polinômios, e este é o meu segundo polinômio que está aqui dentro desse segundo parênteses, menos 2x quadrado y mais 8xy menos 7y. Primeira parte para adição entre polinômios. Este primeiro polinômio, eu só tirei ele do parênteses, ó, nesta linha aqui, com os mesmos sinais, do jeitinho que estava cada termo. Então, menos 7x cubo mais 5x quadrado y menos xy mais 4y, eu só tirei do parênteses. Este sinal de mais, ele vai fazer a regra de sinais com cada termo que eu tenho aqui dentro do segundo parênteses. Então, eu vou fazer mais com menos, vai dar menos. Então, aqui está, ó, menos 2x quadrado y. Depois eu vou novamente, esse sinal de mais que está aqui fora, com esse outro termo que está aqui dentro. Mais com mais, nós temos aqui, ó, mais 8xy. E esse sinal de mais com esse último termo aqui, ó, mais com menos, vai dar menos 7y. Então, para eliminar o segundo parênteses, eu aplico a regra de sinais com esse sinal que está fora em cada um dos termos que está dentro do segundo parênteses. O próximo passo, eu vou aproximar os termos semelhantes, ou seja, os termos que têm as mesmas letras com as mesmas potências. Então, olhando a nossa equação, o nosso polinômio aqui, eu tenho algum outro termo que tem x ao cubo? Não, somente este termo, ó, menos 7 está acompanhado do x ao cubo. Então, eu copiei ele aqui, ó, menos 7x ao cubo. Olhando o nosso polinômio, tem algum outro termo que está acompanhado do x quadrado y? Sim, eu tenho. Eu tenho esse outro termo aqui, ó, que também está acompanhado do x quadrado y. Então, nessa linha eu coloquei os dois próximos. Então, eu estou aproximando os termos semelhantes. Então, eu coloquei lá mais 5x quadrado y e menos 2x quadrado y. E esse termo aqui, ó, xy, tem algum outro que também acompanha xy? Sim, eu tenho. Tenho esse aqui, ó, mais 8xy. Então, aqui eu coloquei eles próximos, ó, menos xy mais 8xy. E este termo aqui, ó, que acompanha somente o y. Eu tenho algum outro que também acompanha somente o y? Sim, eu tenho. É esse aqui, ó, menos 7y. Então, eu coloquei os dois próximos aqui, ó, mais 4y e menos 7y. Próximo passo é reduzir os termos que são semelhantes, por isso que nós colocamos eles próximos. Nesse passo, nós vamos reduzir. Esse termo nós já vimos que não tem nenhum termo semelhante a ele, então eu copiei menos 7x ao cubo. Esses dois termos aqui, ó, eles são semelhantes, então eu vou reduzir. Eu tenho, ó, mais sinal positivo, eu tenho 5x quadrado y e eu devo 2x quadrado y. Então, eu tenho 5, pago 2, ainda fico com 3x quadrado y. Os dois próximos semelhantes aqui, ó, x, y. Então, eu devo, olha o sinal de menos, eu devo 1xy e eu tenho, olha o sinal de mais, tenho
8xy. Eu devo 1 e tenho 8, então pagando esse 1 ainda fico com 7xy. Por isso esse sinal de mais, eu ainda fico, então é positivo. E os meus dois últimos termos semelhantes aqui, ó, que acompanham a letra y. Eu tenho 4y, mas eu devo 7. Então, pagando esses 4, eu ainda vou ficar devendo 3. Por isso aqui esse menos 3y. Então, vocês viram um exemplo de adição de polinômios. Aqui está detalhado, passo a passo. Lá no percurso formativo de vocês, vocês vão ter este mesmo exemplo lá e um outro também detalhado passo a passo. Aqui nós temos a subtração de polinômios e esse exemplo também está lá no percurso formativo de vocês, passo a passo, e eu vou desenvolver ele aqui. Então, eu tenho aqui a subtração entre três polinômios. O primeiro polinômio que está aqui, ó, nesse primeiro parênteses, y² menos 6. O segundo polinômio aqui, ó, nesse segundo parênteses, x, y² mais 4x. E um terceiro polinômio aqui, ó, dentro desse terceiro parênteses, 3y² menos 8xy² menos 3x. E vou fazer a subtração entre esses três polinômios. Então, esse primeiro polinômio, eu só vou tirar ele do parênteses, sem mexer em sinal dos termos. Y² menos 6. Ele está aqui, ó, Y² menos 6. Agora, este sinal, ele vai fazer a regra com os termos que estão dentro desse próximo parênteses. Então, menos com mais fica menos aqui, ó, xy². Menos com mais, aqui, ó, menos 4x. Esse sinal também vai fazer a regra com os termos que estão dentro do próximo parênteses. Então, menos com mais, nós temos aqui, ó, menos 3y². Menos com menos, aqui, ó, mais 8xy². Menos com menos, aqui, ó, mais 3x. Então, aplicamos a regra de sinais para tirar os meus polinômios do parênteses. Agora, eu vou aproximar os termos semelhantes. Então, esse meu primeiro termo, ele é o y sozinho e está ao quadrado. Então, eu vou procurar algum termo que também tem y ao quadrado. Então, olhando o nosso polinômio, eu tenho algum outro termo que está acompanhando o y ao quadrado? Sim, eu tenho. Olha aqui, ó, o menos 3y². Então, eu vou aproximar esses dois termos, que está aqui, ó, nessa próxima linha. O y² e o menos 3y². Aí, eu vou para um próximo termo. Esse que está sozinho, nós vamos deixar ele por último. Vamos aproximar os termos agora que tem x, y². Eu tenho esse termo, menos xy². Tenho algum outro que acompanha x e o y²? Sim, tenho também. Então, tá aqui, ó, esse mais 8, ele está acompanhando x e y². Então, eu vou aproximar esses dois termos, que é o que está aparecendo aqui na linha de baixo, ó. Menos xy² mais 8xy². E agora nós vamos para este termo aqui, ó, que está acompanhado somente do x. Eu tenho algum outro que também está acompanhado somente do x? Tenho esse mais 3 aqui, ó. Então, eu vou aproximar esses dois termos, esse menos 4x e esse mais 3x, que estão aqui, ó. E aí, o meu número que estava sozinho. Não tenho nenhum outro número sozinho, então eu copiei ele aqui, ó. Depois que eu aproximei os termos, eu vou reduzir os termos semelhantes. Então, aqui eu tenho um y², ele é positivo, né? E eu devo 3y². Eu tenho 1 e devo 3. Se eu pagar esse 1, eu vou ficar devendo só 2. É o que está aparecendo aqui para a gente como resposta. Menos 2y². Esses dois termos semelhantes aqui, ó, vamos reduzir eles também. Eu devo
1xy ao quadrado e eu tenho 8xy ao quadrado. Eu devo 1, tenho 8, então eu pago esse 1 e ainda vou ficar, olha o sinal positivo aqui, ó, com 7xy ao quadrado. Vamos reduzir esses outros dois termos semelhantes aqui, ó. Devo 4x e eu tenho 3x. Eu devo 4. Tenho 3 para pagar, vou ficar devendo só 1. Aqui, ó, menos 1x. E o meu termo independente, que não acompanha nenhuma letra, ele está sozinho. Então, não tem como reduzir. Eu copio ele aqui. Então, lá no percurso formativo de vocês, vocês têm outros exemplos de subtração também de polinômios. Dando continuidade às nossas operações com polinômios, nós temos um exemplo aqui de multiplicação de um monômio por um polinômio. Lembra, monômio é um polinômio de um único termo. Então, aqui nós temos esse monômio, que é o 2y, que está multiplicando este polinômio que está aqui dentro do parênteses, que é o y ao cubo mais 3y ao quadrado menos 9. Então, esse 2y, ele vai multiplicar cada termo que está dentro do parênteses, que eu não posso esquecer. Se é uma multiplicação, eu tenho que fazer a regra de sinais entre os meus termos que estão sendo multiplicados. Então, aqui eu tenho mais com mais, vai dar mais. 2y vezes y ao cubo, tá detalhado aqui, ó, para vocês, no passo a passo. Novamente, esse 2y vai multiplicar esse 3y ao quadrado agora. Regra de sinais, mais com mais, ó, aqui, ó, mais 2y vezes 3y quadrado. Tá detalhado aqui para vocês, ó, 2y vezes 3y ao quadrado. Regra de sinais novamente, porque esse 2y vai multiplicar esse menos 9. Então, mais com menos, o resultado aqui, ó, menos. E 2y vezes 9. Depois que eu fiz a regra de sinais nas minhas multiplicações, agora eu tenho que lembrar que a multiplicação aqui é como se eu estivesse multiplicando número por número e letra por letra. Então, é o 2 vezes esse 1 que está aqui na frente do y ao cubo. 2 vezes 1, 2. Aparece o 2 aqui, ó. A letra, ela é igual. Então, eu conservo a minha letra, que é a minha base, conservo a base e somo os expoentes. Em cima do y, quando não tem nada, é 1. Por isso que aqui eu tenho 1 mais 3. Aqui, ó, novamente, eu multiplico o número pelo número. Então, 2 vezes 3, aparece esse 6 aqui, ó. A minha letra, que é igual nos dois termos aqui. Então, eu conservo a letra e somo as potências. Aqui em cima do y é 1 e eu tenho 2 aqui. 1 mais 2. Aqui, novamente, ó, eu vou multiplicar o número pelo número. 2 vezes 9, 18. E aqui no 9 não tem letra, mas aqui no 2 tem. Então, a letra acompanha aqui a multiplicação. Agora, eu vou somar as minhas potências. Então, vai ficar 2y à quarta mais 6y ao cubo e o meu menos 18y. Então, eu vou fazer a multiplicação do meu monômio por cada termo que está dentro do meu parênteses. Eu vou multiplicar número por número, vou conservar a minha letra, que é a minha base, e vou somar a minha potência, certo? Vamos para o próximo passo. Aqui nós temos a multiplicação de um número real por um polinômio. Então, qual é o nosso número real? Esse 8. E ele está multiplicando esse polinômio que está dentro do parênteses aqui. A quadrado mais a vezes b menos 3 vezes a quadrado menos 2 vezes a vezes b. Então, esse 8 ele vai multiplicar cada
termo que eu tenho aqui dentro desse parênteses. Lembrando, se é uma multiplicação, eu tenho que aplicar a regra de sinais. Então, o meu 8 é positivo e esse a quadrado é positivo. Então, mais com mais, mais. 8 vezes a quadrado, aqui ó, 8a quadrado. Mais com mais, mais. 8 vezes AB, está aqui ó, 8AB. Mais com menos, olha o menos aqui ó, 8 vezes 3, 24. E o a quadrado, que estava junto com o meu 3 aqui, ó, acompanha o resultado da multiplicação do número pelo número. Próximo, mais com menos, olha o menos aqui, ó. 8 vezes 2AB, 8 vezes 2, número vezes o número, 8 vezes 2, 16. E o AB acompanha. Agora eu vou observar nesta linha se eu tenho algum termo que é semelhante para eu poder colocar eles próximos. Estou observando aqui. Eu tenho algum outro termo que acompanha a quadrado? Sim, eu tenho. Olha o menos 24, ele está acompanhando o a quadrado. Então, aqui eu coloquei eles próximos. 8a quadrado e o menos 24a quadrado. Eu tenho esse termo aqui, ó, mais 8AB. Eu tenho algum outro termo que está acompanhando AB? Sim, tenho também. Eu tenho esse menos 16. Menos 16 acompanha esse AB. Então, eu coloquei eles próximos aqui, ó. Mais 8AB, menos 16AB. E agora eu vou reduzir esses termos semelhantes. Então, eu uso sempre a ideia do eu tenho, eu devo. Eu tenho 8a quadrado e eu devo 24a quadrado. Pagando esses 8, eu vou ficar devendo somente 16a quadrado. Eu tenho 8AB e eu devo 16AB. Então, eu pago esses 8 e fico devendo somente 8AB. Então, eu reduzi aqui os meus termos semelhantes. Ainda nas operações com polinômios, nós temos agora aqui multiplicação de polinômio por polinômio, tá? Então, eu tenho esse polinômio 3x menos 1, que vai multiplicar esse polinômio 5x² mais 2. Então, eu coloquei aqui, ó, esse 3x menos 1, que vai multiplicar o 5x² mais 2. Então, eu tenho que aplicar a propriedade distributiva. Esse 3, ele vai multiplicar o 5x² e depois o 3 multiplica esse mais 2. Depois que eu multipliquei esse 3 por todos os termos que estão dentro do segundo parênteses, eu vou multiplicar o menos 1. Menos 1 vai multiplicar o 5x² e o menos 1 vai multiplicar esse mais 2. Lembrando, multiplicação, eu faço a regra de sinais. Então, aqui, 3x vezes 5x². Tá aqui, ó, 3x vezes 5x². Depois, 3x vezes o meu mais 2, 3x vezes 2. Menos 1 vezes 5x², menos 1 vezes 5x². E o menos 1 vezes 2, menos 1 vezes 2. Vou resolver a multiplicação. Lembra, número multiplica número e a letra multiplica a letra, conservando a base e somando as potências. Então, 3 vezes 5, 15. X elevado à primeira potência vezes x ao quadrado, conserva a letra x e soma as potências. 1 mais 2, 3. Então, fica 15x ao cubo. Aqui, multiplico o número pelo número, conservo a letra, soma as potências. 3 vezes 2, 6. Só tenho esse x aqui, ó, no 2 eu não tinha a letra, então o x acompanha aqui. Novamente aqui, ó, menos 1 vezes 5, número vezes o número. Menos 1 vezes 5, menos 5.
O x² que estava aqui acompanhando o meu 5, ele continua acompanhando aqui, ó. E o menos 1 vezes 2, menos 2. Então, aqui nós vimos um exemplo de multiplicação de polinômio por polinômio. Aqui nós temos um segundo exemplo, ó. Multiplicação deste polinômio por este polinômio aqui, ó. Primeiro polinômio é 2x² mais x mais 1, que vai multiplicar o polinômio 5x menos 2. Então, lembra, eu aplico a propriedade distributiva. Esse 2x², ele vai multiplicar o 5x e depois esse 2x² vai multiplicar o menos 2. Então, já está aqui, ó, 2x² vezes 5x, aí mais 2x, que vai multiplicar o menos 2, ó, mais 2x² vezes, olha o menos 2 entre parênteses, porque ele tem o sinal negativo. Agora, esse mais x vai multiplicar o 5x e o mais x vai multiplicar o menos 2. Tá aqui, ó, mais x vezes 5x e o mais x vezes menos 2. Agora, esse mais 1 vai multiplicar o 5x e o mais 1 vai multiplicar o menos 2. Tá aqui, ó, mais 1 vezes 5x e o mais 1 vezes menos 2. Vamos resolver as multiplicações fazendo a regra de sinais. Número multiplica número, conservo a letra e somo as potências. Então, o número multiplica o número. 2 vezes 5, tá aqui, ó, 10. Conservo a letra, que eu tinha x aqui, ó, conservei a letra. Soma as potências. Aqui eu tenho 2 na potência e aqui eu tenho 1. 2 mais 1, 3. Por isso que aparece esse 10x ao cubo. Multiplica número pelo número. É uma multiplicação, lembra de fazer a regra de sinais. Mais com menos, por isso que aparece esse menos aqui. 2 vezes 2, 4. E somente esse x ao quadrado, porque aqui não tem uma letra acompanhando. Então, x² acompanha aqui. Aqui eu vou multiplicar mais com mais, vai aparecer esse mais aqui. Na frente do x é como se tivesse 1. 1 vezes 5, 5. Conservo a base, que é x e somo as potências. Em cima desse x aqui tem 1, em cima desse outro x também tem 1. 1 mais 1, por isso que aparece esse 2 aqui em cima dessa letra x. Aqui eu vou somar esse x, eu vou multiplicar esse x vezes esse menos 2, faz a regra de sinais. Mais com menos, menos. X vezes 2, 2x. Vou multiplicar aqui esse mais 1 vezes esse 5x. Regra de sinais. Mais com mais, mais. 1 vezes 5x, 5x. Última multiplicação, esse mais 1 com esse menos 2, regra de sinais. Mais com menos, menos. 1 vezes 2, 2. Efetuei as multiplicações, conservei a base nas minhas letras, somei as potências. Agora eu vou reduzir os termos semelhantes. Percebam que aqui os termos semelhantes, ó, eles estão já próximos. Então, não preciso aproximar, eles já estão próximos, ó. Eu só tenho esse termo que acompanha x ao cubo, 10x ao cubo. Então, eu copiei ele aqui, ó. Eu não tinha nenhum outro termo aqui no meu polinômio que acompanhava x ao cubo. Agora, x ao quadrado, eu tenho esse termo e tenho esse termo, eles já estão próximos aqui, ó. Eu devo 4x² e tenho 5x². Então, eu pago esses 4 que eu devia aqui e ainda fico com 1x². Olha os outros dois aqui, ó, semelhantes que estão próximos. Eu devo 2x e eu tenho 5x. Então, eu fico ainda com 3x. E o meu termo independente que está sozinho. Não tenho nenhum outro, então copiei ele aqui, ó, menos 2. Então, lembra que eu havia dito no início dessa videoaula
que o conteúdo era polinômios e equações polinomiais. Então, essa primeira parte da videoaula a gente vai encerrar por aqui com polinômios e aí eu vou gravar uma outra videoaula com equações polinomiais. Pessoal, aquele recadinho que eu deixo para vocês sempre no final de toda a videoaula. Então, leia o percurso formativo, lá tem detalhado passo a passo do desenvolvimento dos exemplos, tá? Façam os exercícios, participem dos plantões de dúvidas, me chamem no Messenger, no WhatsApp, para a gente tirar dúvida, aponte aonde está a sua dúvida e a gente consegue trabalhar em cima dela para tirar essa dúvida, tá? Então, fiquem bem e até a próxima videoaula.